Olá, bom demais ter você por aqui. Começou mais uma expedição à Antártica. Pelos próximos dias, pesquisadores da UFMG vão coletar amostras de fungos no continente gelado. A intenção é identificar, caracterizar e classificar esses micro-organismos. Vamos explicar tudo para você no programa de hoje. Mas desta vez, a expedição vai contar também com a ida de profissionais do CDCOM, o Centro de Comunicação da UFMG. A equipe será responsável por divulgar o projeto e compartilhar o conhecimento científico produzido durante a expedição. Vamos saber tudo no Dois Pontos de hoje, que já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Graham fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Nós convidamos Luiz Henrique Rosa, professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e coordenador do projeto MicoAntá. Convidamos também Débora Saraiva, graduanda em Biologia e integrante do projeto MicoAntá. Bom, quero começar agradecendo pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Muito obrigado, viu, pela presença aqui na TV UFMG. Quero começar, então, sabendo um pouco sobre esse projeto, MicoAntá, que ele é parte, das atividades do Programa Antártico Brasileiro, professor, que é o ProAntá. Então, vamos começar explicando primeiro esse programa, o ProAntá? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da TV UFMG por ter essa oportunidade de apresentar um pouco do Programa Antártico Brasileiro. Então, na verdade, o Brasil ele possui um programa antártico, então o nome é ProAntá, sigla, Programa Antártico Brasileiro, e ele já está na 33ª Operação Antártica. Então, a cada ano, no final do ano, no verão antártico, que ele vai de outubro de um ano, igual esse ano 2014, vai até março de 2015, ocorrem as operações antárticas, que são distribuídas em fases. Esse programa ele é mantido pelo governo brasileiro, o MCTI especificamente, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e juntamente com o CNPq e a Marinha do Brasil. Então, todo final de ano, nas operações antárticas, diferentes grupos de pesquisas que tiveram suas propostas aprovadas no edital público do CNPq, eles executam as atividades de pesquisa lá na Antártica. O território antártico ele é um território até 2045, é aberto, mas a partir de 2045 provavelmente ele vai ser partilhado com países que já fazem algumas expedições lá. Queria que você falasse então um pouco sobre isso, da importância dessas expedições brasileiras no continente antártico. Sim, existe o Tratado de Madrid, então ele prioriza que a Antártica é uma região internacional, então ela não pertence a ninguém. É proibido você utilizar a Antártica para fins comerciais, pelo menos até 2045. E tem alguns países, os países que fazem parte do Tratado Antártico, são os que podem atuar com estações de pesquisa ou pesquisa em geral na Antártica. Não é proibido as pessoas irem à Antártica, como é uma região internacional, as pessoas podem ir. Tanto que, às vezes, você encontra na Antártica transatlânticos que levam turistas para conhecer o ambiente. É um ambiente inóspito e requer alguns cuidados até para esses turistas irem para lá. Então, existem normas também, não é só uma questão de ir. Eles têm que ir acompanhados com pessoas que tenham conhecimento para não danificar o ambiente, para evitar que tenha uma atividade antrópica ali significativa. E os países que fazem parte desse tratado, eles podem executar pesquisa lá. Grande parte desses países tem as estações antárticas, que é o caso do Brasil também. E uma parte desses países também atuam navegando na Antártica com navios polares, que é o caso do Brasil também. Então, até 2045 é proibido ter essa exploração. Depois de 2045 a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que prorrogue esse prazo, que ela ainda se mantenha internacional e não tenha uma divisão. E pode ser que exista algum acordo ou algum avanço nesse sentido de talvez partilhar a Antártica para quem comprove que executou trabalhos de pesquisa na Antártica. Como o senhor disse, o Brasil já tem uma estação lá. Queria que você falasse um pouco sobre essa estação, como é que é a estrutura dela. Sim, a estação é a Estação Antártica Comandante Ferraz, Ela foi construída ao longo do tempo, mas infelizmente em 2011 para 2012, no final do ano, na Operação Antártica também, ocorreu uma explosão e um incêndio, essa estação foi perdida. Então foi um dano enorme,
estrutural e em determinado momento de pesquisa também, porque nesse momento da explosão tinham pesquisadores lá. Então eles perderam várias das amostras. Infelizmente faleceram 2 militares nessa explosão, tentando apagar um incêndio, e pesquisador, felizmente, a gente não teve nenhuma perda. Depois desse incêndio, veio as medidas para tentar minimizar essa perda. Então a Estação Antártica, ela existe ainda, a Estação Antártica Comandante Ferraz, mas foram alocados na região do heliporto, que é um local mais seguro e mais estável lá, o que a gente chama de MAI, Módulos Antárticos Emergenciais. Então são containers que foram adaptados aí numa logística corrida para poder atender as próximas operações antárticas, e montou-se lá alguns laboratórios e os dormitórios para os pesquisadores. Enquanto não é instalada ainda a nova Estação Antártica. Então ela já está em processo de licitação, se eu não me engano até a última informação que eu tenho, parece que já estava quase fechado esse processo, ou fechado, e a previsão era a instalação da nova Estação Antártica, melhor que essa anterior, porque ela vai ter um impacto menor na região, talvez não use combustível fóssil, tem lá todo um planejamento. E a previsão é que ela seria 2016 a instalação. Então ela vai ser mais ou menos montada aqui no Brasil, transportada para lá e montada lá. Mas a gente ainda não tem certeza se a inauguração vai ser em 2016. E ela vai contribuir bastante para avançar nas pesquisas antárticas do Programa Antártico Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto, professor? O que é esse projeto Micoantar, hein? O Micoantar, ele é um projeto que ele vem sendo construído desde 2006, né? Então, essa será a minha 7ª operação antártica. Então, nas 6 anteriores, eu participei de projetos como colaborador, né, de grupos maiores, né, um de microbiologia antártica, um micropolar, teve um de macroalgas, que a gente trabalhou com o isolamento dos fungos associados da Antártica, e tem o INCT Criosfera, que é um instituto de ciência e tecnologia, existem 2 que trabalham na Antártica. O INCT Criosfera é um que atua nesse ambiente frio da Antártica. Então, eu sou o coordenador da parte de microbiologia desse INCT. E aí, depois desses anos trabalhando na Antártica, como parceiro nos grupos, nós juntamos massa crítica e conhecimento para montar um grupo específico. Esses últimos anos, essas últimas operações, elas nos mostraram que existem vários fungos na Antártica, diferentes espécies de fungos na Antártica. A diversidade não é igual no ambiente tropical, mas considerando um ambiente primitivo e inóspito que é a Antártica, ela é elevada. Então, eu até comento que a maior biodiversidade, na minha opinião, que existe na Antártica, ela é microbiana, né? Você tem lá baleias, focas, pinguins, outras aves, algumas plantas, mas a maior diversidade é a microbiana. E aí nós juntamos esse grupo, montamos um grupo heterogêneo com biólogos, químicos, farmacêuticos, agrônomos, para poder trabalhar com os fungos, especificamente com os fungos da Antártica. Então o projeto ele visa estudar a diversidade dos fungos que ocorrem na Antártica, caracterizar essas espécies que ocorrem lá. Existem espécies que são endêmicas, espécies cosmopolitas adaptadas ao frio da Antártica, que é extremo em alguns momentos, e utilizar esses fungos como se fossem máquinas, fábricas metabólicas de substâncias com atividade biológica. Ou seja, substâncias que podem servir no futuro como um modelo para desenvolver medicamentos e pesticidas também. Quero saber daqui a pouco mais sobre a importância dessa pesquisa, mas o fato é que essa expedição ela reúne várias pessoas, entre essas pessoas estudantes. Queria saber então do senhor a importância de levar estudantes para essa expedição. Sim, é muito importante, porque está relacionado com a formação de recursos humanos, especificamente na formação de cientistas polares, cientistas antárticos. Então, a viagem para a Antártica ela tem um número de vagas bem reduzido, né, porque atende vários projetos. E como a gente teve o problema da explosão da estação e os módulos eles comportam menos pessoas do que comportava a estação, o número ainda foi mais restrito. Então a gente tem vagas para trabalhar na estação e tem vagas para trabalhar nos navios. Então existem 2 navios também, o Ari Rongel, navio polar Ari Rongel, e o comandante Maximiano. Então o número de vagas é restrito, mas eu sempre parto do ponto que a gente tem que reservar algumas vagas para os estudantes, que aí vai dos estudantes desde a graduação até o programa de pós-graduação.
ou os programas, porque tem mais instituições envolvidas, então tem mais programas envolvidos. Para esse objetivo de formar recursos humanos, porque daqui a um tempo a gente tem que ter essa renovação dos pesquisadores polares. Uma das estudantes escolhidas foi a Débora, né, Débora? Queria saber então de você qual a importância e a contribuição de estar participando dessa expedição vai dar para a sua formação. Bom, como o Luiz falou, eu acho que continuar trabalhando nesse ramo da pesquisa, fazendo pesquisa na Antártica é importante justamente pelo potencial que ela tem. E para minha formação é uma experiência que vai ser uma experiência única. É um privilégio poder ir para a Antártica, não é um lugar que qualquer um pode ir. Então, eu acho que vai ser uma experiência fantástica. Em qual período que você está? Estou no 5º período. E como é que foi receber a notícia de estar indo para a Antártica? Nossa, eu fiquei muito animada na hora. Eu não estava nem acreditando que era verdade. Eu fiquei muito feliz. E os seus pais, o que acharam? Enfim, fala um pouquinho sobre como é que foi receber essa notícia, porque provavelmente deve dar aquele medo, né, de ir para um lugar desconhecido, ainda mais um continente gelado, enfim, de frio extremo. Como é que vocês receberam a notícia, principalmente na família? Então, inicialmente todo mundo ficou muito animado, até hoje, na verdade, né? Todo mundo muito animado. Assim, a preocupação tá vindo um pouquinho agora, um pouquinho de medo. Acho que agora que está chegando mais perto da viagem, até para mim mesmo, está parecendo mais real, estou ficando mais ansiosa. E os meus pais um pouco também, mas assim, continuo muito animada para poder fazer essa viagem. A viagem ela vai ter um roteiro definido, mas várias fases. É isso, professor? Explica um pouquinho sobre a expedição, o roteiro, como que vai se dar. Toda a Operação Antártica ela começa em outubro de um ano e vai até março do ano seguinte. Então ela é dividida em fases, a gente chama de fase 1, 2, 3, 4 e 5. Cada fase ela tem aproximadamente um mês, pode um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Então para cada fase existe um planejamento de coleta. No nosso caso, o nosso grupo vai focar mais o trabalho no navio. Então por que no navio? Porque no navio a gente consegue acessar áreas diferentes, você tem locomoção na Antártica. Então a previsão é fazer coletas em diferentes ilhas da Antártica e até em ilhas que pesquisadores do programa talvez nem tenham trabalhado ainda. Então, talvez sejamos os pioneiros nessas áreas. Na busca de amostras diferentes também. E num gradiente latitudinal ali na Antártica. A operação, as áreas de coleta, elas dependem de uma reunião prévia que a gente faz no começo do ano. Então, o trabalho ele vem durante o ano inteiro. Então, tem uma reunião logística em Brasília, com o MCTI e com a Marinha, para definir em comum com os outros projetos, como a gente poderia otimizar isso aí. E depende também do tempo lá na Antártica. Então pode ser que você tenha todo um planejamento e lá você não consiga fazer o que você planejou completamente. Por quê? O tempo muda muito rápido. Então é muito instável a região em termos de clima. E lá a gente tem as reuniões com o chefe de operações do navio, que é chamado de CHEOP, para definir esses pontos. Mas são várias ilhas ao longo da Península Antártica. Quem vai para essa expedição passa por um treinamento antes, é isso? Sim, o treinamento ele começa a ser definido também nessa reunião logística no começo do ano, então de abril e maio, e aonde você já solicita o número de vagas do seu projeto. Foi o que eu fiz, solicitei vagas, e a equipe selecionada, eles foram para a Ilha da Marambaia, como a Débora, né, foram para a Ilha da Marambaia no Rio de Janeiro, eles passam uma semana completa lá com a Marinha, fazendo o treinamento. Então lá eles têm palestras sobre a rotina da Antártica, do navio, da estação, como se portar, palestras com alpinistas em termos para ter uma noção de segurança na Antártica, a questão da utilização das roupas, porque são roupas diferentes, especiais, que a gente recebe da Marinha, de uma unidade da Marinha também para poder ir para lá, os cuidados que tem que ter quando você anda de bote, de helicóptero. Então é uma série de informações de locomoção na Antártica. Se acontecer algum acidente, o que você tem que utilizar de norma, de segurança para executar a Operação Antártica. A Débora passou por esse treinamento, né, Débora? Como é que foi? Conta pra gente. Bom, que nem o Luiz falou, inicialmente foram muitas palestras sobre rotina, sobre as situações que podem acontecer lá, principalmente sobre o clima, porque eles falaram pra gente, o clima é o que manda. Se
falou que não dá para sair, não dá para sair, não adianta insistir. E além dessas palestras, teve algumas partes de atividades físicas que foram bem puxadas. Acho que justamente para, assim, como se fosse, não alertar, mas preparar a gente, para a gente buscar também um treinamento fora, porque vai exigir, é uma operação que vai exigir muito esforço da gente. A gente vai lá, vai sair para coletar, tem que andar muito, o clima não ajuda, a gente tem que estar bem preparado para fazer tudo isso. Teve uma simulação que, caso um bote vire, a gente teve que pular na água, subir no bote, virar, depois subir nele de novo e desvirar. Assim, e foi isso. Sei. Agora o seguinte, professor, o que talvez não tenha ficado claro para algumas pessoas leigas no assunto, inclusive eu quero saber, de que forma então que essa pesquisa de coleta de fungos e os fungos vão ajudar então a longo prazo no desenvolvimento de medicamentos para dengue, por exemplo, a doença de Chagas? Sim, eu comentei que os fungos eles são como se fosse uma fábrica de produção de substâncias. Então, na verdade, os fungos são organismos eucariotas. Então, eles têm um metabolismo muito sofisticado, né? Eucariotas como a gente, né? Nós também somos eucariotas. E eles têm a capacidade de produzir diferentes substâncias. Entre essas substâncias, a gente consegue detectar em algumas espécies substâncias com atividade biológica, que é o que a gente já veio detectando ao longo desses últimos anos do trabalho com os fungos na Antártica, dessas últimas operações. Então, a gente já detectou que tem fungo, algumas espécies, até espécies que só ocorrem na Antártica, que a gente chama de endêmica, espécie endêmica da Antártica, capaz de produzir substância, por exemplo, que inibiu a proliferação do vírus da dengue, que é um trabalho que a gente faz em parceria com a Fiocruz aqui de Belo Horizonte, o Centro de Pesquisa René Rachou. Então, esses fungos, produzindo essa substância, a gente vai começar daqui a alguns meses a isolar essas substâncias. Quando a gente isola essas substâncias, como elas têm atividade biológica, não só para dengue, a gente teve também para leishmaniose, para doença de Chagas, que a gente vai avançar nos estudos também, elas servem como se fossem modelos estruturais. Então, dificilmente uma substância que você isola do organismo, ela se torna um fármaco já de princípio. É muito difícil isso. Na verdade, o que a gente busca são moléculas modelo, como se fosse protótipo. E aí você consegue, depois que você caracteriza a estrutura química dessa substância, você pode modificar a substância para ela aumentar a seletividade, porque não adianta uma substância ser ativa contra o vírus da dengue e ele matar a célula hospedeira, que seria a célula do organismo. Então ela vai causar um efeito colateral. Você consegue, às vezes, aumentar a seletividade, diminuir a toxicidade com essa molécula que a gente chama de molécula protótipo ou modelo. Então pode ser que daqui a um tempo, essa substância, sendo ela interessantes para essa atividade, a gente consiga modificar e no futuro aí, porque isso não é rápido, é um processo que demora de 10 a 15 anos às vezes, você consiga um fármaco que vai contribuir de alguma forma para o controle de um tipo dessas doenças. O senhor citou a Fiocruz, outras instituições também são parceiras, né, nessa expedição. E existe também a contribuição de outros países. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, esse projeto, que é um requisito do Programa Antártico Brasileiro, toda proposta que a gente envia para lá, recomenda-se que seja um projeto internacional, para trocar experiências, incluindo também aqui a América do Sul. Então a gente tem que ter uma parceria com a América do Sul e países da Europa e Estados Unidos e Canadá, né? Seria a América Central e a América do Norte. Então o projeto ele envolve aqui no Brasil, nós coordenamos aqui na UFMG, mas envolve uma parceria muito forte e consolidada com o Centro de Pesquisa René Rachou, que é a Fiocruz, a unidade da Fiocruz aqui de Belo Horizonte, tem a Embrapa Meio Ambiente, porque o projeto também ele visa utilizar os fungos como fonte de pesticidas também. Aí pesticidas está incluso ali substâncias que consigam controlar patógenos de interesse na agricultura. Então, às vezes o nome é negativo, mas é muito importante isso. Tanto a atividade contra fungos, bactérias que causam doença em vegetais de interesse econômico, quanto outras plantas daninhas que interferem na plantação de soja, de feijão, por exemplo, de milho. Então, a gente busca isso aí. Por quê? Porque hoje, esses pesticidas utilizados, às vezes, eles são tóxicos. Então, o que a gente quer buscar? Pesticidas menos tóxicos, que acometam menos o meio ambiente, que causam menos dano ao meio ambiente. Então tem Embrapa Meio Ambiente, a gente tem uma parceria com a Universidade Estadual do Paraná para estudar fungos marinhos
e a Universidade Federal de Tocantins. São os nossos parceiros aqui. E existem os parceiros internacionais. Então, a gente tem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que a gente tem uma parceria forte com eles, também para essa atividade de descoberta de pesticidas. Tem uma universidade na Bélgica também, uma na China e tem uma na Argentina. Não é a primeira vez, então, que o senhor vai, o senhor já disse. Quero saber como é que foram as outras vezes que o senhor foi e se a cada ida é diferente. Sim, a minha primeira expedição antártica, eu trabalhei na Estação Antártica, então foi um choque, né? Porque um choque positivo, que você frequenta um ambiente que ele é um pouco surreal às vezes. Tudo é muito dinâmico, pode parecer que não, mas tudo é muito dinâmico. Então você tem, por exemplo, o clima que muda muito. 8 horas da manhã o céu está azul, 9 está nevando. 10, céu azul, 11, vento de 100 km por hora. Então ele muda muito rápido. Então já é uma peculiaridade da Antártica. Você vê os tons de branco, marrom, que é a região que tem terra, e azul, que é o gelo milenar, o gelo azul dos glaciais. Qual que é o impacto quando a gente chega, então, no continente? E outra curiosidade, existe alguma mudança no organismo, enfim, em estar passando pela Antártida, de estar ficando lá esses dias? Como é que é isso? Conta pra gente. Sim, a Antártica, em termos de fisiologia para o ser humano, ela tem alguma mudança, sim. Né? Lógico que vai depender do tempo que você fica lá, porque eu falei para vocês que é o verão antártico. Então, o verão antártico, ele vai chegar num momento, mais ou menos meados de janeiro, indo para o final de janeiro, que você tem 24 horas luz. Então, é 24 horas como se fosse meio-dia. É tudo claro, então isso aí interfere um pouco no seu no seu enfrentamento do fotoperíodo, né? Então, tem uma certa mudança. E tem a questão do confinamento. Né? O confinamento, por muito tempo, ele gera algumas mudanças no comportamento também. Mas como a gente estipulou para o nosso projeto que cada equipe vai ficar um mês, não tem tanta influência assim não, é mais para quem fica mais tempo. Como é que você determinou essa quantidade de tempo que cada um vai ficar? Justamente por isso, para não ter nenhum impacto? Como é que é? Para não ter esse impacto, para não cansar demais as pessoas. Eu, por exemplo, eu já fiquei 2 meses na Antártica, um pouco mais de 2 meses. E eu sei o tanto que é cansativo, né? Porque requer muito do corpo também. Então, a gente definiu, baseado nisso, né, para o esforço não ser, já é um esforço enorme, para não ser mais do que isso, e em termos de logística dos locais que a gente vai acessar também, e do tipo de amostra. Por exemplo, o grupo que vai agora, ele não vai conseguir fazer algumas etapas que a gente precisa fazer em janeiro, por exemplo, a coleta de água em lagos. Agora, os lagos ainda estão congelados, apesar de ser verão antártico, ainda estão congelados. Vai descongelar em janeiro, então uma equipe vai dividindo o trabalho para atacar esses lagos em janeiro. São 400 quilômetros que vocês vão percorrer, é isso? Mais ou menos, 400, pode chegar até 600 quilômetros, dependendo das áreas que a gente vai conseguir acessar, porque às vezes você só vai saber se a área está acessível lá, porque se não tiver gelo que impeça o navio de avançar, você consegue avançar mais, se tiver gelo, você retorna. Mas todas as pessoas que vão percorrer 400 quilômetros, a expectativa é isso? Em torno disso, sim. Ah, ok. Então tá, eu vou agradecer muito a presença de vocês, enfim, desejar muito boa sorte. Está preparada para a expedição? 400 quilômetros? Sim. Acho que sim, né? Professor, muito obrigado, viu, pela presença, parabéns pelo projeto e depois voltem para poder contar os resultados, tá bom? Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, espero voltar aqui para mostrar mais alguns resultados do projeto. Ok, pode deixar. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a importância da divulgação deste projeto da UFMG. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Até já.
Estamos de volta e no programa de hoje conhecendo mais sobre o projeto Miquantar, o projeto de pesquisa que vai coletar amostras de fungos da Antártica. Neste bloco, vamos conversar com Juliana Botelho. Juliana é coordenadora da Coordenadoria de Comunicação Científica do CDCOM. Recebemos também Luísa Carvalho, graduanda de Cinema de Animação e Artes Digitais da UFMG. Elas vão nos contar sobre o Mycoprojector, projetando a diversidade de fungos da Antártica, iniciativa que consiste em enviar profissionais do Centro de Comunicação da UFMG para acompanhar os pesquisadores e divulgar o trabalho deles. Obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no Dois Pontos. Vamos começar então contando para o público o que é esse projeto, hein? O Mycoprojector, esse projeto de divulgação do CDCOM. Na verdade, o Mycoprojector ele é um projeto de extensão. E eu acho que em vários aspectos ele ultrapassa um projeto de divulgação. Normalmente, um projeto de divulgação, ele coloca o foco na divulgação de resultados, ou seja, o resultado tem que estar pronto. Um projeto que eu colocaria como um projeto de comunicação científica, a gente pressupõe uma troca, comunicação do grupo de pesquisadores com os públicos deles, que são mais de um público, na verdade, ao longo de um determinado tempo. Então, eu acho que conceitualmente a gente está enveredando para uma outra área. Em segundo lugar, que ele é um projeto de extensão. Um projeto de extensão ele tem algumas prerrogativas. Ele tem que envolver, por exemplo, a participação discente, que é, no caso, a Luísa Carvalho, que está me acompanhando, que é a bolsista do projeto. Se esse projeto contasse somente com a participação minha, do Samuel e do Ian, que somos funcionários do CDCOM, ele não seria um projeto de extensão. Ele precisa estar formando quadros de formação complementar para alunos. Então, vai muito além. Então, ele vai além e ele tem essa prerrogativa também de fazer um diálogo com a sociedade, de levar a pesquisa da UFMG e a pesquisa antártica, da UFMG na Antártica, para fora acho que do limite restrito da universidade. Então, em vários aspectos, ele também dialoga com pesquisa. Então, ele tem, em vários aspectos, ele tem princípios de um programa de extensão e é uma atividade de extensão. Mas qual que é a importância da comunicação nesse projeto? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, assim, e como que foi pensada essa comunicação. Tá. Em primeiro lugar, assim, uma das grandes... Num contexto de democracia em que o dinheiro público e a verba empregada ela tem que ser justificada assim, publicamente, um projeto de comunicação científica ele vem para dar, primeiro, visibilidade às ações e justificar o emprego, por exemplo, de muitos milhões de reais num navio do porte que é o navio Maximiano, que é o navio de pesquisa que a gente vai trabalhar nele. Então, acho que ele tem uma função de dialogar com a sociedade civil, que é uma necessidade muito premente. Dar visibilidade para o PROANTAR é dar visibilidade para as ações e para uma logística muito complexa que acontece por trás para dar apoio para o suporte para a atividade científica lá na Antártica. Então, essa mediação, esse papel de mediação é um papel muito importante. Porque o que acontece normalmente? Assim, isso não é só para o PROANTAR, mas isso se aplica aos contextos de pesquisa em geral. A pesquisa ela acontece num circuito privado, nos bastidores de laboratório, dentro dos grupos de pesquisa. E os processos eles não são visíveis, eles não são dados, eles não são compartilhados com o público mais amplo. Então, por exemplo, quando você tem uma expectativa de que uma viagem à Antártica gere um fármaco no retorno dos pesquisadores, por exemplo, um desconhecimento do que é um processo de pesquisa, quanto tempo ele gasta, o tipo de ensaio, o tipo de teste que isso implica e a temporalidade do processo de pesquisa. Então, no meu caso, por exemplo, a minha formação em pesquisa e o fato de eu ter essa formação em pesquisa me dá uma certa empatia com o universo, ainda que não seja a minha área de formação, a minha área é comunicação, isso me dá uma certa empatia para poder entrar no âmbito da pesquisa em outra área, compreender que esse processo é um processo complexo, que esse processo ele tem uma temporalidade própria, ele tem procedimentos que são próprios, que não é a minha área, e que, portanto, eu, para fazer a comunicação desse processo e desse projeto de pesquisa, eu preciso entendê-lo também.
Então, todo esse processo de compreensão e tradução, ele é feito dentro de um processo de comunicação que é mais continuado. Ele não é centrado na divulgação dos resultados ou, por exemplo, de uma publicação. Agora, quais ferramentas vão estar disponíveis, então, para o cidadão poder acompanhar essa expedição? Tá. O nosso eixo é um blog chamado Microprojector. É um blog que já está em operação desde maio desse ano. Ele tem várias sessões. Ele tem uma sessão que é somente sobre o Maico-Antar. Então, ele tem vários aspectos do Maico-Antar. Ele cobre, por exemplo, tem uma sessão específica sobre as atividades de pesquisa do Maico-Antar, os textos de divulgação que o próprio grupo de pesquisa produz para divulgar suas próprias pesquisas. Então, existe esse esforço interno de formar quadros, de criar um hábito, uma cultura de tradução da própria pesquisa para um público mais amplo. Você tem também uma seção de publicação, onde essas publicações do grupo são acessíveis, então um estudante ou alguém que esteja interessado na temática pode saber como localizar os artigos. Você tem todo um acompanhamento do que é feito, o que a mídia tem coberto sobre o Maico-Antar. Então, diversos aspectos do grupo Maico-Antar, que é o grupo que é o nosso foco. A gente existe como grupo de extensão, como projeto de extensão, porque existe um projeto de pesquisa. E tem uma outra aba, uma área do blog, que é só sobre o Microprojector, que é o projeto de extensão. Então, nessa área, a gente tem a TV UFMG, com a área dela, com a produção própria dela. Você tem um diário de bordo, que é a peça-chave para a cobertura durante a expedição. Então, todos nós que estaremos na Antártica acompanhando o grupo de pesquisa, produziremos narrativas sobre o processo, sobre o nosso deslocamento, sobre as coisas que a gente fez no dia, sobre as nossas impressões, sobre os nossos problemas, os nossos obstáculos. Então, tudo isso é transformado em narrativa. Digamos, uma tentativa de formar um tipo de blogagem científica dos processos científicos que a gente está cobrindo. Agora, qual que é a sua contribuição, hein, Luísa, para o projeto e qual a contribuição que você espera que o projeto dê na sua formação? Eu estou no projeto desde o inicinho, desde quando ele nasceu, e a gente começou primeiro, antes de eu entrar no Microprojector, que a gente fez uma pesquisa de blogs. A gente pesquisou 107 blogs para saber como que é, o que é a tendência, como que é o cenário dos blogs hoje em dia. Então, com isso que a gente fez, que a gente pesquisou, nós conseguimos ter uma noção melhor de como criar o Microprojector. Aí, a primeira coisa, nós pensamos as identidades. Eu fiz as identidades visuais do Microprojector, do Maico-Antar, que tem lá no blog, e criamos também a identidade visual do blog, mudamos o template dele para ficar mais com a cara do projeto, assim. Aí, a partir de agora, o intuito é alimentar o blog, é produzir conteúdo, edição de vídeo, eu faço ilustração, faço animações, eu crio a vinhetinha do Microprojector, e o que eu espero de retorno é amplo, né? Espero que o blog funcione, que ele sirva para o que ele foi criado, que ele realmente leve para o maior número de pessoas possível os resultados e o processo dessa pesquisa do Maico-Antar, e que com isso eu possa ver as coisas acontecendo. Além de vocês duas, vão participar também o Samuel e o Ian, nossos companheiros aqui da TV UFMG. Eles não puderam estar, mas queria saber de vocês qual que é a função deles, o que eles vão fazer lá. Pois é, a gente vai ter um trabalho muito cooperativo dentro do Microprojector, né? Nós, enquanto coordenadoria, a gente vai estar dividido em duas equipes. Um membro da TV, um membro da coordenadoria, a gente vai estar trabalhando junto, a gente vai estar dando suporte para o Samuel e para o Ian na produção de imagem, da mesma forma como eles vão nos ajudar também na produção para a gente poder blogar, a gente vai ter toda a nossa cobertura nas redes sociais ao mesmo tempo, quer dizer, guardando, né, todo o problema que existe, que envolve direitos autorais com a Marinha. Então a gente vai tentar, na medida do possível, publicar aquilo que é passível de publicação, dentro das premissas que a Marinha nos permite trabalhar. Então, o trabalho daqui para frente é um trabalho super cooperativo mesmo. Então, a gente está dividido em duas equipes mistas, né? A gente vai estar trabalhando talvez nós duas mais ocupadas com o blog, com as narrativas textuais, e os meninos fazendo a narrativa das imagens. Só para poder esclarecer, o Samuel é o nosso cinegrafista aqui e o Ian, o gerente de operações. É a primeira vez que o Telecom participa de um projeto grande como esse?
Olha, projeto de pesquisa, não. Como eu falei, a minha formação é pesquisa. Eu já tenho uma formação na área. Como projeto de extensão, com certeza, digamos que o projeto de extensão, um dos raros que se desloca da sua cidade de origem para ir para um outro continente. E, nesse caso, um continente que é muito pouco acessado, que é a Antártica. Então, acho que já tem esse quê de inusitado, de estar num projeto de extensão em que quem realiza se desloca milhares e milhares de quilômetros, né? Então, acho que é um grande gancho, acho que é uma atividade inusitada. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com a minha trajetória de pesquisa e vejo o que ela me permite trabalhar, e o tipo de ação e o tipo de preparo que ela me deu para esse projeto de extensão. Então, existe todo um trabalho, como a Luísa falou, de conhecimento, de mapeamento da blogagem de ciência, que foi feito antes do Microprojector existir e do qual ela também participou. Então, isso é muito bacana, porque isso dá uma qualidade melhor, inclusive mais audaciosa para a própria iniciativa do blog. Ele é um blog que experimenta mais linguagens, e a tendência daqui para frente é que essas narrativas sejam produzidas de uma maneira talvez um pouco diferente da forma como a blogagem científica normalmente é feita. Uhum. Vai ser possível atualizar o blog por lá ou não? É só quando voltar mesmo? A nossa tentativa é atualizar o blog na medida do possível. A gente vai ter o problema de acesso à internet em algumas áreas, a gente não tem controle sobre isso. Perto próximo à Baía do Almirantado, onde tem a estação brasileira, é mais garantido que a gente tenha acesso à internet. Talvez se deslocando para áreas de acesso mais restrito, essa dificuldade aumente, né, de acesso à internet, mas uma coisa é certa, tendo acesso à internet, a gente vai estar publicando no nosso percurso todo, nas redes sociais, dando check-in, mostrando para onde a gente está, o que aconteceu. No mínimo, pelo menos, se a gente não pode trabalhar, talvez carregar os vídeos, que são coisas que demandam um pouco mais de uma internet um pouco mais ágil, no mínimo uma narrativa textual, a gente vai tentar, com segurança, manter os nossos leitores informados, porque já tem muita gente assim, na expectativa junto com a gente, né, de acompanhar o nosso percurso, de saber o que a gente vai estar fazendo, qual é o nosso dia a dia, um dia a dia que nem a gente sabe qual vai ser exatamente. O professor Luiz me disse no primeiro bloco sobre a preparação, né? Quero saber se vocês passaram também por essa preparação e como foi esse treinamento antes de ir para a expedição. Todos nós temos que passar pelo treinamento pró-antártico. Ele é uma exigência. Assim, a gente não consegue ir para o pró-antar para realizar, né, acompanhar os pesquisadores sem passar por ele. Então, tanto eu quanto a Luísa, a gente fez o treinamento também em períodos separados. Dessa vez, a gente teve uma preparação, assim, recomendações com relação ao tipo de material que a gente vai estar publicando. Como vocês sabem, a gente vai estar nas dependências da Marinha, dentro de navio, e isso requer um cuidado muito especial com o direito de imagem. Então, tem um processo de negociação com a Marinha de autorização que tem um determinado tempo para acontecer e a gente vai tentar, na medida do possível, publicar as fotos ou imagens que não necessitem de aprovação. Por exemplo, fotos pessoais nossas, sem entorno, são passíveis de serem publicadas. O check-in dos pontos que a gente passa, os pontos geográficos, fotos de paisagem, por ser a Antártica um território internacional, eles são passíveis de serem fotografados desde que não tenham elementos, pessoas da Marinha envolvidos na foto. Então, tem uma série de coisas que a gente pode registrar e que, na espera desse processo de validação do que a gente vai estar fazendo, porque a gente tem que prestar contas para a Marinha, de tudo que vai ser gerado, ter as autorizações que tem que estar em andamento, na medida do possível a gente vai poder estar atualizando. Então, toda a orientação que eu e Luísa, a gente, né, e com o Ian e com o Samuel, do que a gente vai fazer, do tipo de cobertura, das questões que a gente está levando para os pesquisadores, tudo isso está sendo trabalhado antes da expedição. Mas o treinamento para poder lidar aí com alguns extremos, quero saber sobre isso também, assim, como é que foi esse treinamento e o que vocês esperam ao chegar lá, algum impacto, enfim. Na verdade, assim, eu fui para esse treinamento para a Antártica mais assombrada, assim, esperando uma coisa pior.
Chegando lá, eles até tranquilizaram a gente, mostraram que a Antártica é sim um território de extremos, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Assim, você não precisa ficar achando que você vai chegar lá, você pode morrer a qualquer momento. Tem as limitações, tem as regras. Se eles falarem que não dá, não dá. Se der, pode ir tranquilo, que quem vai estar nos assessorando sabe do que está falando. E lá no treinamento foi muito interessante, foi muito legal, porque a gente já teve um primeiro contato com os outros grupos de pesquisa do país e também com mais ou menos um pouco assim da linha que a gente vai seguir no navio, a rotina militar, a rotina de horário certinho, hora de comer, hora de limpar, hora de tomar banho, tudo certinho. Foi uma experiência muito bacana. Alguma coisa que tenha te assustado, Juliana? Ou que você não sabia e que ficou sabendo e ficou surpresa? Olha, o frio em si não me assusta porque eu morei em país frio. Assim, o que talvez seja assustador é que na Antártica as coisas mudam muito rápido. Então, você pegar menos 40 graus com a estrutura de uma cidade, do metrô e de uma linha de ônibus que tem horário assim, absolutamente pontual, é uma coisa muito diferente você ir para um lugar onde 5 minutos fazem diferença. Então, por conta de 5 minutos, a gente teve narrativas dessa ordem, assim, da parte dos pilotos, da FAB, que participa, né, do destacamento aéreo embarcado, que é da Marinha, que é o pessoal que dirige os helicópteros, contando, olha, 5 minutos fazem diferença na Antártica. Por conta de 5 minutos, você pode ficar preso 4 dias num lugar sem comida, sem água, debaixo de uma tempestade. Então, talvez essa precaução e esse cuidado e essa disciplina de estar atenta aos horários, aos comandos, tenha sido algo realmente que acrescentou. Então, eu acho que nesse aspecto, eu só estou esperando a hora de embarcar. Assim, eu acho que eu vou com muita felicidade, eu vou fazer o que eu gosto de viajar, gosto de pesquisa, gosto de estar fazendo essa atividade de extensão, então... Agora, a tendência é que, reunido o material ao final da viagem, a gente tem um material muito rico, né, audiovisual também. E gerado com qualidade, porque a grande questão é, registros pessoais, todo pesquisador tem. Agora, um registro com qualidade, né, não é à toa que o pessoal da TV UFMG está convidado para participar e a ideia é produzir uma série de documentários sobre a pesquisa na Antártica, produzir um livro virtual também e uma exposição fotográfica. São as 3 grandes ações que a gente vai focar no ano de 2015. Ok, desejo toda a sorte para vocês na expedição, que depois vocês voltem e contem para a gente o que aconteceu por lá, tá bom? Obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar falando desse projeto, que eu acho que vai ser um marco para toda a UFMG em vários sentidos, tanto para o lado da pesquisa quanto para a extensão. Ok, boa sorte para vocês e boa sorte também para os nossos companheiros, o Ian e o Samuel. Eles voltam para poder contar para a gente depois o que acharam da expedição. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Na semana que vem tem entrevista exclusiva com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aqui no 2 Pontos. Estou te esperando em quarta-feira, 8h15 da noite. Até lá!